Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. O livro da vez é o livro de Jó. Bom, agora aqui na tela do computador, vamos dar início à nossa aula 18, livro de Jó. Se é o primeiro vídeo da série que você está assistindo, deixa eu te explicar. Nós não estamos fazendo estudos bíblicos completos sobre cada livro, com um pano de fundo histórico, com contexto, com curiosidades. Não é isso, né? Não é um estudo teológico de cada livro. São alguns ensinamentos que estão sendo selecionados de alguns versículos, ensinamentos esses que nos ajudam a crescer espiritualmente, tá? São ensinamentos que, na verdade, você e eu precisamos praticar na nossa caminhada cristã, tá? São fundamentos e ensinos que devemos praticar na nossa vida cristã. Verdades que o livro ensina e as ações para qual o livro convoca. Tudo bem? Vamos lá. Os primeiros fundamentos e ensinos do livro de Jó que eu quero compartilhar com você são passos para conhecer a Deus e seus caminhos. O conhecimento de que Deus, como Criador e mantenedor, possui controle soberano tanto do universo físico quanto do espiritual, deve governar a nossa forma de pensar. Deus está intimamente envolvido em nossas vidas de maneira tal que ultrapassa a nossa compreensão. Então, Deus, como aquele que criou todas as coisas e as mantém, ele tem um controle soberano, total, tanto daquilo que é físico que nós vemos, como também do mundo espiritual. E isso precisa estar inerente, né, na nossa maneira de pensar. Deus, ele, na nossa vida, precisa estar de maneira tal que nós não consigamos compreender, né? É isso que precisa acontecer. Qualquer conhecimento que conduz à verdade provém dele. A única maneira do ser humano conhecer e compreender a Deus é através de revelação específica. A compreensão da verdadeira natureza de Deus conduzirá à esperança na redenção e vida eterna. Ou seja, conhecermos a Deus nos ajuda a guardar a nossa esperança da nossa salvação e da nossa vida eterna. Então, é interessante também se notar que nós vemos algumas prefigurações ocasionais de Cristo nos discursos de Jó e seus amigos. Nós vamos ver algumas aqui. Tudo bem? Jó 1, a partir do versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, precisamos confiar na soberania absoluta de Deus em qualquer adversidade.
que nós vemos aqui? Nós vemos que no tempo em que os filhos de Deus, né, iam se apresentar perante o Senhor, Satanás estava entre eles. Existe um entendimento teológico que os filhos de Deus aqui, eles na verdade são anjos, ok? E dentre a apresentação dos anjos, Satanás estava ali entre eles. Ele, como um anjo caído, ele se apresentou naquele tempo que era o tempo dos anjos se apresentarem ao Senhor. E Deus dá testemunho, né, perdão, primeiro Deus pergunta de onde Satanás viria, ele fala de rodear a terra e passear por ela. Isso aqui mostra um certo domínio, né, sobre a terra, né, domínio esse concedido pelo homem, pelo pecado de Adão, né, esse pecado de Adão entregou o controle da terra a Satanás, e ele estava rodeando a terra e passeando por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, né? Ou seja, já que você estava lá rodeando a terra, andando ao derredor, né? Buscando aqui, rugindo como se fosse um leão, andando ao derredor dos meus filhos, dos meus servos, tentando tragá-los, você viu o meu servo Jó com certeza. E você viu que lá, por onde você andou, né, você rodeou a terra e passeou por ela, né? Você viu que não tem ninguém semelhante a Jó, que era íntegro, reto e que me teme e se desvia do mal. Você viu isso? Então nós vemos aqui o testemunho de Deus sobre Jó a Satanás. E aí Satanás ele retruca: ah, mas é por pouca coisa, né? O Debalde aqui teria esse significado, né? Ah, seria à toa, né? Já está te servindo, te teme à toa, é à toa que ele te serve. Você por acaso não tem abençoado ele muito? Ah, faça-me um favor, né? A resposta foi assim. E aí o Senhor diz, olha, tá bom, já que você está achando que é isso, eu estou permitindo que você toque tudo quanto ele tem, né? Eu estou te dando autorização para você tocar em tudo quanto ele tem, menos contra ele. Então, contra ele não. Ou seja, Deus aqui, ele delimita um espaço, né? Delimita até onde Satanás ele poderia tocar. Então, isso faz com que a gente compreenda que Deus é soberano. Mesmo toda a situação ruim que aconteceu com Jó, tinha a soberania e o controle total de Deus. Jó 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque isso já é o seguinte, não é o mesmo texto, é depois no capítulo 2. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, ou seja, embora você o acusasse, né? É o papel do nosso adversário, nos acusar, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Ou seja, aumentou agora um pouquinho do limite, né? Antes era tudo que ele tinha, agora já era a saúde de Jó. Porém, né, mais poupa-lhe a vida. Deus amplia até onde Satanás poderia ir, porém continua delimitando o que ele poderia fazer. Então compreenda que se Deus permite que sejamos provados,
ele coloca limites bem definidos nas provações. Amém? Jó 7, 17 e 18. Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponhas à prova? Né? Que é o homem, quem somos nós para que tanto o Senhor nos estime e coloque em nós o seu cuidado e a cada manhã nos visite. Lembra? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E cada momento o ponhas à prova. Confie que Deus conhece todos os caminhos pelos quais você anda. Deus conhece. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe por onde você tem andado, o que você tem feito de bom e ruim. Cada coisa que tem acontecido a você, Deus sabe, né? Ele conhece todos os caminhos pelos quais você anda. Jó 9, 10 diz assim: quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar, eis que ele passa por mim, e não o vejo, segue perante mim, e não o percebo, eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Saiba que as obras de Deus muitas vezes são inescrutáveis para a mente humana. Nós não conseguimos decifrar aquilo que se passa, né? Não tem como. Foge ao nosso entendimento, né? Então, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar. Jó 9, 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. E aí, em Jó 16, a partir do 19. Já agora, saber que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Aleluia. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. A minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Compreenda que Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Saiba que nossas questões não se resolvem sem Cristo. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Jó 31, 15. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, aquele que me formou e aquele que os fez também a eles, né? Compreenda que Deus é criador de todos os homens. Se Deus te fez, saiba que a pior pessoa que você possa pensar, aquele que mais te persegue, aquela pessoa que mais você vê que te deseja o mal, que mais apronta contra você, que mais te magoa, saiba que essa pessoa também foi criada por Deus. Jó 34, 10 diz assim: pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo.
Compreenda que Deus é plenamente justo naquilo que dá aos homens e totalmente isento de erro. Deus é justo e não erra, né? Então, longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Ele retribui ao homem segundo as suas obras. Né? Jó 38, 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Saiba e compreenda que Deus é o Criador e mantenedor do universo. Aprenda que Ele, quem? Deus, que é Criador e mantenedor do universo. E não você determina o que está certo. Às vezes, passamos por adversidades, provações, e achamos que a nossa maneira de pensar, de enxergar as situações é a maneira correta. Mas aprenda na prática que não é assim. Aprenda que o Senhor, que é aquele que criou todo o universo e que o mantém, é Ele que determina o que está certo. É Ele que sabe o que é o melhor, aquilo que é o correto. Não sou eu e não é você. Né? E era isso que Deus ele estava começando a perguntar a Jó. Depois continua no capítulo 38, 39, e Deus perguntando a Jó, né, faz uma série de perguntas e que constrangeram Jó, na verdade, né, constrangeram porque ele se viu numa posição de, puxa, realmente, Senhor, quem sou eu? Né? Os segundos fundamentos ensinos, o segundo tópico, são as diretrizes para crescer em piedade. Do verdadeiro conhecimento de Deus provém a piedade. Eu só consigo ser uma pessoa piedosa se eu conheço a Deus. A vida consagrada a Deus rejeita atitudes más e busca a Deus em cada momento. E se eu busco a Deus, Ele se permite ser encontrado, vai ser encontrado e vai se aproximar de quem o buscar. Jó 5:2. Porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Né? Então, aquele que é louco, né, e se ira, né, vai ser destruído pela sua própria ira, e aquele que é tolo e tem um zelo extremado, esse zelo vai o consumir, vai o matar. Evite ressentimento, recusa de perdão e inveja. Creia que essas atitudes são destrutivas para você. Ok? Ira, né? Zelo extremado. Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Bem-aventurado, feliz, plenamente feliz, é o homem a quem Deus disciplina, a quem Deus corrige, instrui, coloca no caminho certo, mostra o erro. Aceite a correção do Senhor, considere-a uma bênção e saiba que a correção evidencia o amor do Senhor por você. Terceiro tópico de fundamentos e ensinos são passos para desenvolver a humildade. O verdadeiro conhecimento de Deus também conduz à humildade. Humildade não é autodepreciação, né? Coisa que muitos de nós frequentemente estamos familiarizados. Né? A pessoa começa a se depreciar, tadinho de mim, eu sou o menor,
da minha família, a minha tribo é a mais pobre. Ah, coitadinho de mim, porque eu isso, eu aquilo. Não, antes disso, humildade é não confiar em si mesmo para a satisfação das necessidades, mas é esperar no Senhor. João 4,17. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? O mortal seria justo diante de Deus? O homem puro diante do seu Criador? João 9,2. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Compreenda que a justiça humana é esperança falsa. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós cremos nesse sacrifício, nós passamos então a ser justificados por esse sacrifício de Cristo. Nos tornamos justos, né? Agora, a nossa justiça é trapo de imundícia. Jó 15,14. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Jó 25,4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Confie que somente a justiça imputada de Cristo nos mantém perante Deus. Amém? Jó 2,1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Evite diligentemente qualquer tipo de justiça própria. Por quê? Porque assim como Satanás ele se apresentou perante o Senhor, você e eu precisamos e os filhos de Deus, né? Eu já falei para você, os anjos se apresentaram perante o Senhor. Nós também precisamos nos apresentar ao Senhor. Se nós também precisamos nos colocar diante de Deus, é sinal de que a nossa justiça deve ser evitada a qualquer custo, né? Se nós temos um Senhor, é sinal de que Ele é justo e nós não. Nós somos justificados por crer no sacrifício de Cristo. Jó 42, perdão, 4-6. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Compreenda que a justiça própria impede que sejamos ensinados e moldados pela mão de Deus. E Jó aqui ele reconhece, né, que ele aprenderia tudo aquilo que ele não sabia de Deus, que antes ele só escutava o Senhor, mas agora ele consegue enxergar o Senhor, mudou o nível de relacionamento, e ele se constrange e se abomina, né, das atitudes dele e se arrepende. Né? Isso mostra que ele tinha vontade de passar a ser ensinado e moldado pelas mãos de Deus. E assim você e eu precisamos fazer. Jó 44:5. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ponho a mão na minha boca. Sou indigno. Eu falei uma vez e eu não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então ele enxerga o limite. Humilhe-se regularmente na presença do Senhor. Não se apresse em confrontar a Deus. Quarto tópico, com fundamentos e ensinos, são os princípios para uma vida sábia. A pessoa sábia, ela vive com base naquilo que sabe ser verdade sobre Deus
o mundo e si mesmo. Então, quem é sábio vive baseado, né, fundamentado no que a pessoa conhece de Deus, do mundo e de si mesmo. Dirige-se a Deus em humildade e autonegação, sem acusar a Deus de qualquer ação errada nas adversidades. Por isso, a pessoa sábia é capaz de aceitar e suportar o sofrimento, sabendo que a mão amorosa de Deus prevalecerá sobre o sofrimento. Da mesma forma, a pessoa sábia reconhece que, embora seja nosso dever procurar viver retamente, a nossa justiça não faz merecer o favor de Deus. A graça é dom, não dívida. Então, aquele que é sábio, ele consegue, né, ele tem a capacidade de aceitar e suportar o sofrimento, sabendo que a mão amorosa de Deus prevalecerá. Então, aquela pessoa, às vezes tem uns irmãos que chegam assim, e aí, irmão, como é que tá? Tá só vitória? Né? Só bênção? E, na verdade, irmãos, não é assim. Né? Não é assim, meu irmão. Os irmãos, às vezes, vêm com um discurso no nosso evangeliquez, né, de que somos vitoriosos no Senhor e tal. Mas, na verdade, Jesus já nos alertou que nós passaríamos por algumas tribulações, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque as venceríamos, porque Ele mesmo venceu. Na verdade, também os apóstolos nos ensinam, né, e nas instruções às igrejas, de que importaria que nós passássemos por tribulações para que nós fôssemos forjados no nosso caráter cristão. E às vezes a gente pensa que passar por sofrimento é errado. Você não pode nunca passar por sofrimento. Isso é uma bobagem. É você querer ficar negando aquilo que é a realidade dos fatos, né? E até algo não bíblico, né? Não bíblico. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Não é essa instrução que os primeiros cristãos receberam, muito pelo contrário. Só que o grande barato disso tudo é saber que não é porque eu estou sofrendo que Deus me abandonou. É o entender o propósito daquele meu sofrimento e gerar em mim uma atitude que vai me conduzir a passar o que eu preciso passar, mas sair logo daquilo, por ter aprendido o que Deus quis me ensinar, por ter aprendido aquilo que Deus quis me forjar. Então é isso que é você ser sábio, é você ter a capacidade de aceitar e de suportar. Da mesma forma, a pessoa sábia reconhece que, embora seja nosso dever procurar viver retamente, é nossa obrigação, é nosso dever fazer o que é certo. Só que por mais que a gente tente fazer o melhor, por mais que a gente busque fazer o melhor, isso não faz as nossas atitudes boas, a nossa tentativa, o nosso esforço de sermos melhores a cada dia, não nos faz merecer o favor de Deus. Por quê? Porque a graça é um dom que vem de Deus. Não é uma dívida que Deus tinha ou tem comigo e com você para que ele se sinta obrigado a nos entregar porque nós fomos bons e nos esforçamos. Não. Então, por você ter uma vida sábia, você entende que tem que fazer o seu melhor. Mas que não é porque você faz o seu melhor que isso te leva obrigatoriamente a receber o favor de Deus. Muito pelo contrário. Jó 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma de tudo aquilo que ele foi provado, né, no início do livro. Compreenda que acusar a Deus de ações erradas
é pecado de blasfêmia, né? Então, atribuir a Deus ações erradas é blasfêmia. Então, evite questionar qualquer ação de Deus. Amém? Jó 5,7. Mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. O que é isso aqui na verdade? Isso aqui está dizendo o seguinte: está dizendo que o homem passa por tribulações. É inerente à vida humana. É inerente à nossa vida passar por provações. É natural. Não se admire se aparecerem dificuldades. Saiba e aceite que estas fazem parte da vida humana. Com fé é possível vencê-las. Amém? Jó 12, 12 e 13. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Olha que interessante. Por mais que aqui, qual é o lance desses versículos aqui? Por mais que saiba, né, é sabido, conhecido, de que, na verdade, sabedoria e força provêm, são originadas de Deus, né? Ele que tem o conselho, a orientação, a instrução e o conhecimento, o entendimento, era conhecidamente, reconhecidamente, que os idosos, né, e aqueles que tiveram uma longevidade, que eles alcançam sabedoria e entendimento. Qual é a origem? Com quem está a sabedoria e a força? Estão com Deus, ok? Porém, muito interessante aqui, o respeito com a longevidade dos idosos. Por quê? Porque os idosos, no tempo de vida deles, nas experiências deles, eles alcançam a sabedoria e alcançam o entendimento. Por quê? Porque eles passam a conhecer mais e a se relacionar mais e melhor com Deus. E reconheça o valor da sabedoria de pessoas mais velhas do que você. E infelizmente, o pessoal mais jovem, né, na multidão de informações que somos acometidos hoje em dia, apesar de serem informações superficiais e não profundas, mas são muito mais informações que pessoas da mesma idade conheciam há décadas atrás, há séculos atrás. Apesar de tudo isso, o que acontece? O jovem, a pessoa não idosa, acha que tem muito mais bagagem, tem muito mais conhecimento, tem muito mais capacitação, habilidade do que os idosos, porque sabem de tudo, mas na verdade não sabem nada e muitas vezes desprezam a sabedoria das pessoas mais velhas. E isso nós não devemos fazer em hipótese alguma. Pelo contrário, nós devemos reconhecer o valor. Jó 12,14. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, a que ele abre, ninguém pode fechar. O sentido é esse aqui. Então, se Deus deitou abaixo, não é para se reedificar. Se ele prendeu, não é para soltar. Ou seja, esteja consciente de que Deus tem a palavra final em todos os assuntos. É Deus que manda. Você pode buscar conselhos, você pode buscar instruções, mas a última palavra ela precisa ser de Deus, em tudo. Jó 14, 1 e 2. O homem nascido de mulher vive breve tempo, não é muito. E como? Cheio de inquietação. Ele nasce como a flor e murcha. Ele foge como a sombra e não
permanece, ou seja, compreenda a natureza transitória e cheia de dificuldades da vida humana. Por que é transitória? Porque é um breve tempo, ok? Por que ela é cheia de dificuldades? Porque é cheia de inquietação, porque uma hora ela é uma flor que logo murcha, e é uma sombra que foge e não permanece. Jó 23:10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então Deus conhece meu caminho e na provação eu sou aprovado, sou refinado e saio como ouro. Compreenda que a adversidade é o fogo pelo qual Deus deseja purificar a sua vida. Amém? Jó 36:8. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Discirna-se a adversidade, oposição ou restrição é parte da disciplina aplicada por Deus. Concorde imediatamente com a correção de Deus e arrependa-se. Então, se estão presos com grilhões e amarrados, com cordas, né? Ele faz ver as suas obras, as suas transgressões, se estavam agindo com soberba. O que ele faz? Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, ou seja, ouve aquilo que eu estou te dizendo e se converta da sua iniquidade. Se você ouvir a minha correção e passar a me servir, os seus dias se tornarão em felicidade e sua vida uma bênção. Agora, se não ouvir, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Quinto tópico são princípios fundamentais para a fé. Medo é o oposto de fé. É acreditar no que Deus diz não ser verdade. Deus ordena que não tenhamos medo. A fé é capaz de confiar em Deus e não agir movido pelo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu preciso acreditar e não ter medo do que o que Deus diz ser verdade é verdade e acabou. E não fazer o contrário. Se Deus diz que não é verdade e que é mentira, eu não posso acreditar como sendo verdade. Jó 3:25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Saiba e compreenda que o medo é sinal de falta de fé em Deus e em suas promessas. Jó 5:21. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Conte com a proteção do Senhor contra ataques verbais e não tema os mesmos. Então o Senhor é quem te guarda, não tema. Jó 13:15. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ou seja, eu estava com medo da morte, né? Confie que Deus honra a fé, que é mais forte do que a morte. Confie que Deus honra a fé, que é mais forte do que a morte. A fé é mais forte do que a morte. Você acreditar que Deus vai fazer é mais forte do que você estar vivendo a morte que você está vivendo
na tua vida. Acreditar que Deus vai transformar. Acreditar que Deus vai curar. Acreditar que Deus vai libertar. Acreditar que Deus vai restaurar. Acreditar que Deus vai cuidar de uma maneira especial. Isso faz com que a morte que você esteja vivendo, ela seja anulada. Então confie que Deus, Ele honra a sua fé. Amém? Um golinho d'água para molhar a garganta depois da aula, né? E aí, eu pude te abençoar com esses fundamentos ensinos, com essas verdades? Olha, eu espero que sim. E se você for edificado, eu quero pedir que você compartilhe e reparta o pão. Reparta esses ensinamentos com outras pessoas, para que mais pessoas possam aprender essas verdades, colocar em prática e assim elas também crescerem espiritualmente. Isso é muito importante nesse tempo onde se aproxima a volta do Senhor Jesus, que as pessoas estejam fortalecidas espiritualmente, maduras, para que elas possam estar prontas para a volta do Senhor. E se você quer compartilhar? Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha nas redes sociais, por e-mail, fique à vontade, tudo bem? Agora eu quero te entregar presente, isso mesmo. Os slides dessa aula, os slides que eu usei nessa aula, para você acompanhar, estudar, pode enviar para outras pessoas, não tem problema. E também um guia de 3 passos simples e poderosos, que vão te ajudar a aquecer a vida espiritual, tudo bem? Agora eu quero te pedir alguns favores. Se você gostou, se eu pude te abençoar com essa aula, clique em gostei. Se não, clique em não gostei, que eu vou entender assim se eu pude te abençoar ou não. Deixa sua dúvida aqui, vamos interagir nos comentários, tudo bem? E você também pode se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você pode se inscrever aqui, clicando aqui, se inscrevendo no canal, você vai poder acompanhar os próximos vídeos quando eu publicar e você ser notificado automaticamente, tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.